A Lagoa Pequena, ou Lagoinha, é uma lagoa costeira de água doce localizada na planície do Campeche, leste de Florianópolis, Santa Catarina, entre os bairros Campeche e Rio Tavares. Possui cerca de 183 mil metros quadrados de área e é resultante do afloramento do aquífero do Campeche. Atualmente integra a área do Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Ao norte, o bairro Rio Tavares. Ao sul, o bairro Campeche, cujo distrito do mesmo nome compreende a localidade da Lagoinha. A oeste, o maciço da Costeira. E a leste fica a praia do Campeche e o Oceano Atlântico. A formação da Lagoinha Pequena se deu juntamente à formação da planície do Campeche, em algum momento do período quaternário, entre 2,6 milhões de anos e 10 mil anos. Segundo o MITMA 2008, a ilha de Santa Catarina era dividida pelos maciços cristalinos do setor sul e centro-norte, ambos banhados pelo mar. As planícies sedimentares quaternárias, ou planícies de restinga em seu entorno, como a planície do Campeche, foram criadas pela deposição sucessiva de sedimentos trazidos pela ação de ondas, correntes marinhas, ventos e escoamento superficial da água da chuva. Esses sedimentos formavam os cordões arenosos da restinga. Muitas vezes, a formação desses cordões de restinga acabava por isolar corpos d'água, formando lagoas, como aconteceu com a Lagoa Pequena. Na imagem, Florianópolis na pré-formação de planícies sedimentares. Em vermelho, região da Lagoa Pequena na atualidade. O vento não somente contribuiu para a formação da planície do Campeche, como foi responsável pela formação dos aquíferos porosos sedimentares dos Ingleses e do Campeche. A área do aquífero é de aproximadamente 39 km², estendendo-se sobre parte do distrito do Campeche e leste do distrito da Lagoa da Conceição, onde é margeado pelos costões graníticos, Testa e da Joaquina. A natureza rochosa é sedimentar, composta por areias finas e médias intercaladas com trechos areno-argilosos, que tornam o reservatório semi-impermeável e permitem a infiltração de água da chuva para abastecimento. Por essa característica, o aquífero é suscetível à contaminação por efluentes e também à intrusão salina, provocados, por exemplo, pelo bombeamento de água próximo da costa. Os ventos dos quadrantes Nordeste e Sul também ocasionaram a formação dos campos de dunas e dos cômoros, barreiras formadas por dunas altas e contínuas, presentes em Florianópolis, com destaque da região dos Ingleses à Barra da Lagoa e da Joaquina ao Campeche. Ao retirar a areia de pontos mais baixos, o vento ocasionou a exposição da água subterrânea, formando bacias de deflação, que são afloramentos de água pela ação eólica. No Campeche, observa-se os campos de dunas na região da Lagoa Pequena, o que aponta a Lagoinha como uma bacia de deflação resultante do afloramento do aquífero, e, segundo Pacheco, 2012, uma das mais importantes subbacias de Florianópolis. A planície do Campeche, por ter origem na deposição de sedimentos provenientes dos maciços cristalinos, de rocha granítica, apresenta boa parte da sua área formada por areias quartzosas. Entretanto, dadas as particularidades do relevo, em determinados trechos aparecem solos de característica argilosa ou orgânica, entre outros diferentes tipos. De acordo com Pacheco, 2008, a Lagoa Pequena e seu entorno possuem 4 principais tipos de solo: depósitos marinhos, depósitos de paliodiais e eutrofácios, depósitos lagunares e depósitos transicionais lagunares. Depósitos marinhos são solos formados por sedimentos advindos da ação eólica e marinha que recobrem depósitos de turfa. Apresentam areia quartzosa e quartzosa marinha álica, pobre em nutrientes, oriunda das formações graníticas. Depósitos de paliodiais e eutrofácios, solos pantanosos, ou seja, úmidos e geralmente formados a partir da decomposição de matéria orgânica vegetal e posterior deposição no solo ao longo do tempo. Depósitos lagunares, oriundos de matéria orgânica vegetal relacionada à lagoa. Ao redor da lagoa é um depósito arenoso. Já no leito ocorre predomínio de silt, que possui aspecto lodoso.
depósito transicional lagunar, depósitos mistos de areia e silt que formam solo, também de aspecto lodoso. Os componentes bióticos da lagoinha são muito diversos, abrigando elementos típicos de Restinga, como a vegetação e também de um corredor ecológico, no caso de fauna de aves e mamíferos que usam a região como rota de passagem. A lagoinha ainda apresenta populações de algas, líquens, fungos, invertebrados aquáticos, hexápodes e outros grupos de seres vivos. Sobre as dunas, na faixa disposta mais a leste da lagoinha, nota-se uma vegetação de herbáceas. Dentre as espécies mais comuns dessa faixa estão capotirágua, capuchinha do campo e grama batatais. Aproximando-se mais da área da lagoa, a vegetação passa de herbácea a arbustiva, com algumas árvores de médio porte. A área também foi muito utilizada como pastagem para gado, agricultura de subsistência, plantando principalmente mandioca e cana-de-açúcar, o que descaracterizou a paisagem fitogeográfica. Na atualidade, o que se tem na área da lagoinha são estágios de sucessão ou trechos de vegetação em fase de recuperação. Na imagem, vassoura vermelha, quaresma e samambaia. Em alguns trechos, predomina o primeiro estágio de sucessão de vegetação de Restinga, a capoeirinha, caracterizada por algumas espécies como a pitangueira, mangue do mato, ingá, aroeira e araçá. Já nas margens da Lagoa Pequena, em contato direto com a água, observa-se macrófitas aquáticas características como peri, taboa e alface d'água. As macrófitas são conhecidas pelos serviços ecossistêmicos que provêm como sua atuação na ciclagem de nutrientes como produtoras primárias, na produção que conferem aos corpos hídricos contra a erosão e o assoreamento, além de servirem para a alimentação de aves ou como hábitats para diversos invertebrados aquáticos e hexápodes. A decomposição de macrófitas tem grande relação com os depósitos turfáceos que formam o solo do lado leste da lagoinha. Por sua localização próxima aos morros com vegetação de floresta, a lagoinha é ponto de passagem e alimentação de diversos tipos de aves e mamíferos, como, por exemplo, no grupo das aves, o gavião caramujeiro, o quero-quero, a coruja buraqueira e a andorinha do temporal. E no grupo dos mamíferos, o gambá de orelha preta, o cachorro do mato, rato do campo e saguio. Dentre os répteis, destaca-se a presença da lagartixa da areia, espécie endêmica das dunas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Numa visita à Lagoa Pequena, é possível observar uma população de algas verdes, diferentes líquens e estruturas reprodutivas de fungos basidiomicetos e ascomicetos. Nas áreas mais úmidas, é comum a presença de briófitas, especialmente os musgos, juntamente com uma fauna de invertebrados acompanhante, onde se destacam os insetos da ordem Odonata, buscando o corpo hídrico para a deposição de larvas. Apesar da diversidade da lagoa ser facilmente visualizada, o local ainda carece de pesquisas que identifiquem os representantes de cada grupo de seres vivos, como macro e microfungos, algas, bactérias e/ou arqueias, crustáceos, moluscos, hexápodes e demais filos de invertebrados, assim como os vertebrados, a exemplo dos peixes. Até o momento, levantamentos taxonômicos e ecológicos foram feitos apenas para os insetos da ordem Hymenoptera, especialmente as formigas, e Coleóptera, em trabalhos realizados no ano de 2008 pela Universidade Federal de Santa Catarina. A fragmentação de hábitats na região da Lagoinha Pequena e em torno foi ocasionada devido à colonização e consequente transformação da paisagem em fazendas de criação de gado e pela cultura de cana-de-açúcar, entre outros. Como consequência, ocorre a diminuição do espaço de vida, o isolamento de populações e a perda de fluxo gênico com outras, o que diminui o número de indivíduos, facilitando a extinção da população. A jaguatirica e o veado campeiro são exemplos de espécies que desapareceram após os anos de colonização. Atualmente, o
Parque Municipal do Maciço da Costeira e o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição são unidades de conservação municipais que fornecem habitat para diversas espécies. A Lagoa Pequena, com sua vegetação em recuperação, configura uma importante área de passagem e abrigo temporário para a fauna que transita entre a floresta dos morros da costeira e as dunas arenosas da Lagoa da Conceição e Joaquim. Os planos diretores realizados até o momento consideraram a região da planície do Campeche como parte importante para o progresso da cidade e incluíram as regiões mais sensíveis da planície no planejamento desse avanço das áreas urbanas. Estes planos têm relação direta com a ocupação antrópica da Lagoinha Pequena. Neste infográfico, apresentamos a linha do tempo e os marcos mais importantes. Em 1958, foi criado o primeiro plano diretor do município, que objetiva a expansão turística e abertura de áreas de urbanização na costa. Na prática, o desenvolvimento urbano se concentrou na região norte e o sul permaneceu sendo área rural, com pouco investimento em estrutura por parte da prefeitura. Já em 1965, foi fundado o Conselho Comunitário do Campeche, que reivindicava investimento em luz elétrica e linhas de transporte coletivo para o Campeche. Em 1969, foi criado o Plano de Desenvolvimento de Área Metropolitana de Florianópolis, pelo Serviço Público de Habitação e Urbanismo, que objetivava a expansão urbanística do Campeche. Já em 1976, foi criado o segundo Plano Diretor de Florianópolis e, posteriormente, convertido na Lei nº 1440/76, que empregava a visão do Plano de Desenvolvimento da Área Metropolitana, que, dentre outros planejamentos, havia o de conectar a Lagoa da Conceição ao sul da ilha por vias litorâneas, que margeavam todo o litoral. Em 1985, foi criado o Plano Diretor dos Balneários, que foi convertido na Lei 2193/85, que dispunha sobre a regularização da ocupação de solos em balneários, implementando edificações, limites para as construções e produção agrícola com ênfase na atividade turística. Em teoria, as comunidades tradicionais deveriam ter participação direta na tomada de decisões, o que não ocorreu na prática. Neste período, o Campeche continuava sendo considerado área de expansão urbana, um reflexo dos planos anteriores, o que incentivou a ocupação desordenada da região. Em 1987, foi fundada a AMOCAM, Associação de Moradores do Campeche, que buscava organizar a comunidade frente à preocupação com o futuro do bairro. Já em 1992, foi criado o Plano de Desenvolvimento Entre Mares, que estendia os entendimentos do Plano Diretor dos Balneários para a planície entre mares, onde esse plano objetivava impedir a ocupação urbana em áreas que foram consideradas pela legislação federal e estadual como de preservação. Para isso, dividiu a planície numa série de áreas específicas, desde aquelas que poderiam receber ocupação, como áreas turísticas residenciais, ATR, até as que não poderiam ter ocupação imobiliária, as áreas de proteção permanente, APP. Destaca-se, no entanto, por esse plano, a região em torno da Lagoa Pequena teria uma área residencial considerável e ainda seria margeada por uma rodovia, seguindo a ideia de ligação entre Lagoa da Conceição e sul da ilha por vias litorâneas. Esse entendimento contradiz as legislações ambientais e não fornecia proteção dos ecossistemas da planície, tampouco a Lagoinha, e foi então contestado pelos moradores. Em 1999, foi construído em Assembleia Comunitária o Plano Alternativo da Comunidade, que foi entregue à Câmara de Vereadores em 2000. O documento trazia uma proposta de nova divisão de áreas de planície. Nesse plano, indicado na figura à esquerda, nota-se que para a área do entorno da Lagoinha é destinado maior território de proteção permanente e menor espaço para ocupação imobiliária, extinguindo-se a ideia de construção de vias litorâneas. Na imagem, podemos comparar a proposta do plano alternativo com a realidade dos dias atuais de ocupação antrópica. Na década de... Na década de 1930, a região da Lagoinha
ainda era pouco adensada, servindo de caminho para os moradores e de local para atividades de pesca. Nos anos 1950, se iniciou uma apropriação de terras da Lagoinha e sua divisão gerou terrenos posteriormente desmatados pelos proprietários para a criação de roças e pastagens. No início da década de 80, houve uma intensa venda de terrenos no entorno da lagoa, fruto da expansão de vias que havia se iniciado pela reivindicação desses moradores nos anos de 1960 e 1970. Nesse período, surgem as primeiras manchas de paisagem, e em seguida as áreas rurais que portavam lavouras e pastagens foram também destinadas à construção de residências. Em 1990, incentivados pelo Plano Diretor dos Balneários, houve um boom de ocupação antrópica no entorno da Avenida Campeche como um todo, inclusive nas terras a oeste da Lagoinha. Surgem servidões, ruas, aterros de terrenos antes alagáveis pela lagoa, desvio de córregos naturais e impermeabilização dos solos. A região nunca teve coleta de esgoto sanitário, portanto as moradias utilizam os sistemas individuais, destinando o esgoto para fossas e sumidouros. A prática é um possível foco de contaminação para o lençol freático. Até o momento, nenhuma medida prática foi tomada pela Prefeitura para tratar o problema latente, que é a contaminação da Lagoa Pequena por esgoto sanitário. Tampouco a respeito da ocupação urbana ainda desenfreada que ocorre no local.